Jim Jones, de respeitado líder religioso a profeta do Apocalipse. Fundador do Templo do Povo, liderou o massacre a seguidores. Nascido em 1931 em Indiana, Estados Unidos, James Warren Jones, mais conhecido como Jim Jones, foi o fundador e líder do Templo do Povo, movimento religioso nascido em 1954. O reverendo Jones pregava uma mistura de conceitos cristãos e socialistas, atraindo cerca de 20 mil seguidores para seus cultos, incluindo vários políticos americanos. O crescimento do culto levou a um programa de agricultura sustentável chamado Jonestown, onde o massacre de 1978 assassinou mais de 900 pessoas, tudo orquestrado por Jones. O começo. Jones não era um garoto muito popular, por não ter muitos amigos e pais ausentes, e acabava passando a maior parte do tempo com livros, principalmente escritos de Hitler, Mahatma Gandhi, Marx e Stalin. Antes de se formar no ensino médio, seus pais se separaram e ele passou a viver apenas com a mãe, concluindo seus estudos na Richmond High School em 1948. Após a formatura, Jones foi trabalhar em um hospital e começou a namorar uma enfermeira, com quem acabou se casando. Em 1952, Jones acabou entrando para a escola de pastores da Igreja Metodista e, pouco tempo depois, já estava coordenando grandes aglomerações de fiéis. Com uma retórica apurada, ele aumentava seu rebanho dia após dia. Sua vida familiar também prosperava. Junto com a esposa, ele adotou 6 crianças e teve um filho biológico. No início dos anos 1960, Jones já havia se associado a diversas igrejas e constituído a sua própria, onde começou a pregar que o Apocalipse se aproximava, mas que ele seria um salvador para seus fiéis e construiria um paraíso na terra. Na época, ele começou a espalhar ideias de que uma guerra nuclear se aproximava e que ela seria responsável por acabar com os Estados Unidos. Em 1963, ele e suas famílias se mudaram para o Brasil em busca de um novo local para a igreja que ele havia fundado. Enquanto isso, os cultos de Indiana estavam atraindo cada vez menos fiéis, o que fez com que Jones voltasse para o local meses depois da chegada ao Brasil. Com a igreja de Indiana enfrentando problemas, Jones saiu em caravanas de reavivamento e cura buscando arrecadar dinheiro. Para apressar as coisas, ele passou a afirmar que o mundo seria engolido por uma guerra nuclear em 15 de julho de 1967 e, para garantir a sobrevivência dos fiéis, a igreja deveria se mudar para o norte da Califórnia. Nos anos seguintes, Jones passou a atacar o cristianismo e deturpar diversas ideias que ele mesmo havia defendido, além de repetir ideias de que tinha poderes divinos e queria ser reconhecido como tal entre seus fiéis. Primeiros abusos. Com a nova realidade da Califórnia, Jones passou a usar drogas que aumentavam sua paranoia, fazendo com que repetisse a exaustão que inimigos estavam procurando por ele e por seus fiéis. Esses inimigos, ora eram os nazistas, ora eram membros da Ku Klux Klan, ora o próprio governo. Além dessas paranoias, Jones espalhava medo em seus seguidores, afirmando que coisas horríveis, como acidentes e mortes, recairiam sobre eles, caso começassem a duvidar de sua palavra e divindade. Nessa época, a igreja passou a controlar todos os aspectos da vida de seus fiéis. Eles eram obrigados a entregar toda a renda dos seus trabalhos e muitos deles entregavam seus bens materiais para a igreja, em troca de moradia e alimentação. Começava o sonho de uma sociedade igualitária onde todos produziriam os próprios alimentos e seriam responsáveis pela comunidade. Jones, que mantinha seus seguidores cada vez mais perto de si, passou a controlar suas vidas sexuais, definir quem poderia se casar e exigir que algumas mulheres grávidas abortassem. Quem fosse contra suas palavras seria punido com a diminuição de refeição, jornadas de trabalho exaustivas e humilhações públicas, além de violência física. Apesar desses abusos, o templo crescia em número de fiéis e prosperava economicamente. Jonestown. Em 1974, o assentamento de Jonestown começou a ser construído na Guiana.
um país que havia passado por uma revolução e com um partido socialista no poder. No mesmo ano, foram instalados uma usina de geração de energia, campos foram abertos para a agricultura e os dormitórios foram erguidos. Em dezembro, chegou o primeiro grupo de fiéis e Jonestown começou a funcionar como uma sociedade autossustentável. Jones reinava absoluto no lugar. Poucos meses após essa mudança definitiva, alguns parentes de pessoas que viviam em Jonestown formaram um grupo que passa a denunciar que seus familiares não têm permissão para sair do local. Dentre essas pessoas está Timothy Stowen, cujo filho John Stowen havia sido levado para Jonestown após sua deserção. John estava sendo criado como filho de Jones, que alegou ser seu pai biológico. Essas denúncias chamaram a atenção do congressista da Califórnia, Leo Ryan. Nesse ponto, começa uma batalha legal pela custódia de John, que abala as estruturas da igreja de Jones. Na mesma época, temendo uma invasão, Jones passou a realizar exercícios que simulavam ataque às suas terras, que ele chamava de noites brancas. Em suas simulações, os seguidores precisavam se esconder, rezar e entoar cânticos para manter os invasores longe. Ele também ordenava que seus seguranças se escondessem na floresta e disparassem suas armas para amedrontar. Em uma dessas noites brancas, Jones informou que, se Jonestown fosse invadida, ele distribuiria veneno a todos para evitar que fossem pegos. Nessa mesma noite, ele serviu um ponche de frutas que, segundo ele, estava envenenado. Enquanto seus seguidores choravam, esperando a morte, Jones informou que era apenas um exercício e que não havia veneno, mas, aos poucos, ele foi colocando a ideia de suicídio coletivo na cabeça de todos. Em 1978, Deborah Layton, uma das foragidas de Jonestown, se junta ao coro de denúncias de violação dos direitos civis e dá depoimentos chocantes sobre as condições de vidas precárias no local. Com a mídia fazendo cobertura de tudo, Jones começa a orquestrar um plano para fazer com que tudo pareça uma conspiração do governo contra seus seguidores. Em outubro de 1978, Fyodor Timofeyev, cônsul soviético na Guiana, visitou Jonestown em resposta a um apelo de Jones para mudar seus seguidores para a União Soviética. Embora Timofeyev parecesse simpatizar com o local, as negociações não andaram e o cerco começou a apertar. Os moradores de Jonestown passavam por longas jornadas de trabalho e com alimentação reduzida, além de serem expostos a intermináveis sermões de Jones, que cada vez mais abusava de drogas, sendo perceptível seu vício. Em novembro de 1978, Leo Ryan parte para Jonestown com o objetivo de investigar as denúncias que vinham sendo recebidas. Sua delegação era composta de parentes próximos a moradores de Jonestown, uma equipe de filmagem e repórteres de diversos jornais. Jones prepara uma recepção e consegue encenar um bem-estar entre todos, mas Ryan acaba recebendo um pedido de ajuda. A equipe conseguiu reunir 15 pessoas que queriam deixar o local e todos partem. Mas assim que entram nas aeronaves, membros da guarda de Jones começam a atirar e matam Ryan, o cinegrafista que conseguiu captar algumas imagens, e outras pessoas. Os sobreviventes conseguiram fugir para a selva. Na mesma noite, 18 de novembro, Jones é informado que algumas pessoas conseguiram escapar do ataque e informa seus seguidores que logo os militares invadiriam o local para matar a todos. Apesar de Jones alegar que poderia pedir auxílio à União Soviética, parecia claro que eles não seriam aceitos após as mortes em que estavam envolvidos. Com isso, ele informa que todos devem cometer um suicídio revolucionário, que mostraria ao mundo seus ideais e que os levaria a um paraíso no além-vida. Quando algumas pessoas discordaram, Jones argumentou: pare com essas histerias. Este não é o caminho para as pessoas que são socialistas ou comunistas morrerem. Devemos morrer com alguma dignidade. Uma mistura de suco e cianeto foi servida a todos, e aqueles que se negavam a tomar tinham a mistura injetada à força com seringas. O ato foi gravado em áudio e Jones profere ao final: nós não cometemos suicídio, cometemos um ato de suicídio revolucionário protestando contra as condições de um mundo desumano. No total, 909 pessoas foram mortas durante o ato, o que resultou na maior perda de vidas civis dos Estados Unidos em um ato deliberado até 11 de setembro de 2001. Alguns membros conseguiram sobreviver se escondendo na floresta e nos dormitórios.
Jim Jones foi encontrado morto no palco do pavilhão central. A autópsia definiu um tiro de arma de fogo auto-infligido como causa de sua morte. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Você sabe o quanto isso é importante para o nosso canal. Obrigado!